Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2026 e, olha, a medicina moderna chegou num ponto em que a gente consegue editar o DNA humano com uma precisão absurda, né? Sim, com certeza. Ou até usar inteligências artificiais para prever uma parada cardíaca antes mesmo que ela aconteça. É ficção científica virando realidade. Exato. Só que o maior gargalo que define se um paciente vive ou morre num hospital hoje não é tecnológico. É um ato puramente analógico que a maioria de nós aprendeu aos 3 anos de idade. Lavar as mãos. Pois é, lavar as mãos. Então, a nossa exploração de hoje tem uma missão muito clara. A gente vai desvendar as complexidades desse ato aparentemente simples, mergulhando numa publicação oficial da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre o Dia Mundial da Higiene das Mãos. E eu diria que o nível de urgência nesse documento é algo que chama muita atenção, sabe? É uma urgência totalmente justificada pelos dados. Uhum. Porque não se trata de uma recomendação simpática de boas maneiras ou, tipo, um lembrete higiênico superficial. Este documento da Anvisa é essencialmente a espinha dorsal de um plano de ação global de saúde focado na sobrevivência de sistemas médicos inteiros. Certo, vamos desconstruir isso. Porque, para quem acompanha o cenário da saúde, aquelas siglas IRAS e RAM não são nenhuma novidade. São pautas constantes. Sim. As infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, e à resistência antimicrobiana, a RAM. Mas o que a Anvisa faz nesse texto é traçar uma linha direta, quase matemática, entre o ato de não higienizar as mãos e o colapso estrutural causado por esses dois fatores. Exatamente. Então, como exatamente essa falha lá na ponta da linha de cuidado impulsiona uma crise global de resistência bacteriana? A mecânica dessa relação é o que torna o cenário tão crítico, sabe? Uma UTI ou um centro cirúrgico funciona como um ecossistema altamente concentrado. Tá. De um lado, a gente tem pacientes com o sistema imunológico comprometido, muitas vezes com acessos venosos profundos, catéteres, incisões cirúrgicas que são basicamente portas abertas para a corrente sanguínea. Uhum. E do outro lado, a gente tem o uso intensivo de antibióticos muito potentes. E esses antibióticos, por pressão seletiva, acabam permitindo que apenas as bactérias mais resistentes, os famosos superbichos, sobrevivam naquele ambiente. Nossa, então a tempestade perfeita. É a tempestade perfeita. E quando um profissional de saúde falha na higienização, a mão dele atua como a ponte física exata entre esse superbicho e a corrente sanguínea vulnerável do paciente. Caramba! Então, as IRAs não são apenas uma complicação médica, elas são o principal vetor que espalha a resistência antimicrobiana pelo hospital e, consequentemente, pela comunidade inteira. Olha, isso me faz pensar na logística de controle de qualidade naquelas indústrias de alta precisão, sabe? Imagina uma fábrica de microchips de última geração. O maquinário custa bilhões, a engenharia é perfeita, mas tudo acontece dentro daquelas salas limpas super rigorosas. Ah, sim, aquelas que os funcionários usam trajes especiais. Isso. Se um único funcionário entra nessa linha de montagem sem passar pela câmara de descontaminação, uma única partícula de poeira microscópica que cai no lugar errado arruína o lote inteiro, jogando milhões de dólares no lixo. É uma ótima analogia. Né? E no hospital, o corpo humano é um microchip. E as ferramentas de ponta da medicina são um maquinário, um espião invisível que pega a carona na mão de um médico, anula completamente aquele equipamento de milhões e aquele tratamento genético de ponta. O fascinante aqui é que, ao contrário da fábrica de microchips, que é um ambiente fechado e estático, o hospital é um ecossistema orgânico, caótico e em constante movimento. Verdade? Porque na fábrica, a porta da sala limpa simplesmente não abre se o funcionário não fizer a descontaminação. O sistema trava. No ambiente hospitalar, o médico não é bloqueado fisicamente de tocar o paciente se não lavar as mãos. Pois é, não tem uma catraca travando a mão dele. Exato. A responsabilidade recai inteiramente sobre o julgamento humano ali em tempo real. E é por isso que o impacto econômico e biológico é tão devastador.
O documento da Anvisa deixa muito claro que as IRAs não apenas causam óbitos e incapacidades. Elas prolongam as internações de uma forma absurda, esgotando recursos que deveriam estar disponíveis para outros pacientes. Em suma, uma falha num processo que custa centavos destrói investimentos de milhões. O que nos força a olhar para a resposta institucional de uma maneira muito mais crítica agora. O material detalha que a gente está celebrando o marco de 18 anos da campanha global da Organização Mundial da Saúde, a Save Lives, Clean Your Hands, ou Salve Vidas, Higienize Suas Mãos. Um marco importante. Sim, e o tema de 2026 é bem incisivo. É ação que salva vidas. A Anvisa cita também que coordena um plano de ação global que se estende de 2024 a 2030. Mas olha, aqui eu preciso colocar o dedo na ferida. Manda. A gente tem cirurgiões que conseguem manter foco absoluto durante procedimentos neurológicos de 10 horas. Temos enfermeiros que gerenciam dezenas de bombas de infusão complexas simultaneamente. Sim, profissionais altamente capacitados. Pois é, então, por que exatamente a saúde global precisa de uma campanha que dura quase 2 décadas, com plano de ação até 2030, para ensinar adultos altamente qualificados a realizar algo tão mundano? Tipo, é uma falha de caráter, uma falta de disciplina? Essa é a armadilha na qual a gestão em saúde caiu por muitas décadas, sabe? Culpar o indivíduo pela falha na disciplina. Mas a ciência comportamental mostra que o problema não é a falta de conhecimento ou uma negligência intencional. Não. E o que é então? O verdadeiro vilão é a carga cognitiva somada à fadiga de decisão. Imagina num plantão de emergência. Um profissional de saúde toma centenas de decisões críticas por hora, no ambiente com um alarme soando o tempo todo, luzes fortes, uma sobrecarga emocional gigantesca. Nossa, é verdade. O nível de estresse é absurdo. É extremo. E o cérebro humano, sob esse nível de estresse, entra num modo de conservação de energia. Ele começa a automatizar comportamentos e a ignorar o que não percebe como uma ameaça imediata. Lavar as mãos exige uma interrupção consciente desse fluxo de trabalho. Entendi. Dá trabalho pro cérebro parar e pensar nisso. Exato. Se a pia está a 10 metros de distância ou se o dispensador de álcool está vazio, o cérebro subconscientemente calcula o esforço versus a urgência de atender um paciente que está com falta de ar a 2 metros dali. O paciente ganha e a higienização é pulada. Então a percepção de urgência imediata atropela o risco invisível. O cérebro vê o paciente sufocando, mas não vê o estafilococo dourado na maçaneta da porta. Perfeito. Então, no fim das contas, a campanha não é sobre ensinar a lavar as mãos. É sobre como hackear o ambiente para que esse cérebro cansado não precise nem tomar essa decisão. Exato. E se conectarmos isso ao cenário geral descrito pela Anvisa, o objetivo de integrar as estratégias nacionais com a Rede de Atenção à Saúde, a RAS, é justamente esse: retirar o peso da ação das costas apenas da memória do indivíduo e transferir isso para a infraestrutura do sistema. Faz todo sentido. O objetivo é transformar um ato que exige esforço cognitivo numa engrenagem comportamental automática, sabe? Onde o caminho de menor resistência seja inevitavelmente higienizar as mãos. Nossa, isso muda completamente a perspectiva sobre a infraestrutura física, que inclusive é a próxima grande pauta do documento. O texto lista as provisões contínuas como inegociáveis: água, sabonete, papel toalha e preparação alcoólica. Que é o básico para funcionar. Sim. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material não pede apenas sabonete, ele exige especificamente sabonete líquido ou em espuma. Sim, tem um motivo bem forte para isso. Porque para o leigo, sabão é sabão, né? Por que a Anvisa se daria ao trabalho de legislar sobre a textura de um produto de limpeza num plano de ação global? Porque a física e a microbiologia por trás da textura do sabão ditam a segurança do processo inteiro. Um sabonete em barra, num ambiente de alto fluxo, como uma enfermaria, frequentemente repousa sobre uma saboneteira que acumula água. Aquela água meio gosmenta, né? Eca. Exato. Aquela água parada, em poucas horas, cria um biofilme. É uma matriz protetora onde as bactérias prosperam. Ironicamente, ao usar o sabonete em barra,
O profissional pode estar transferindo novos patógenos para as suas mãos no exato momento em que tenta limpá-las. Que ironia assustadora. Demais! E além disso, o tempo necessário para criar espuma com uma barra é muito maior. Isso desencoraja o uso adequado em momentos de pressa. O sabonete líquido ou em espuma, dispensado ali sem o contato direto da mão suja com o frasco, elimina esse vetor de retrocontaminação e agiliza a fricção. O sistema deve prever o erro invisível. E essa lógica de mapear o invisível nos leva diretamente à espinha dorsal técnica da campanha, que é a técnica dos 5 momentos da OMS. O documento bate muito na tecla de incluir esses momentos nos POPs, os Protocolos de Prática Operacional Padrão. Os 5 momentos são fundamentais. Sim, eles são antes de tocar o paciente, antes de realizar um procedimento limpo ou asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o tocar o paciente e após tocar as superfícies próximas ao paciente. Parece uma coreografia burocrática extensa, né? Parece olhando de fora. Então, qual é a mecânica real por trás de mapear as interações de uma forma tão fatiada assim? A genialidade dos 5 momentos está em entender a física da contaminação cruzada através das zonas de risco em torno de um leito hospitalar. Vamos visualizar o processo. Tá. O médico entra no quarto e toca na mesa de cabeceira do paciente para ler o prontuário. Essa superfície, que parece inofensiva, frequentemente está colonizada por bactérias expelidas pelo próprio paciente. Esse é o momento 5 da OMS, após tocar superfícies. Se o médico não higieniza as mãos agora, ele carrega esse patógeno. Minutos depois, ele vai ajustar o catéter venoso desse mesmo paciente. Esse seria o momento 2, antes do procedimento asséptico. Nossa, e aí ele leva a bactéria da mesa direto para o catéter. Exatamente. Sem a higiene, ele transfere fisicamente a bactéria que estava dormente na mesa diretamente para a corrente sanguínea do paciente, onde ela se torna letal. Ao fatiar a interação nesses 5 momentos, a OMS mapeou todos os pontos exatos de intersecção onde o fluxo microscópico de transporte acontece. Entendi. E transformar essa coreografia num procedimento operacional padrão tira isso do reino do bom senso e coloca no campo da ciência, de dados gerenciais. Com certeza, a burocracia nesse caso salva vidas. Mas como que você afere isso? Porque, a gente sabe quando um ventilador mecânico quebra porque ele apita, tem um alarme. Mas uma mão não higienizada não emite um sinal de erro no corredor. Como um gestor hospitalar mede uma falha de comportamento que é invisível e silenciosa na hora em que ocorre? Essa é uma das maiores dificuldades da segurança do paciente. E é por isso que o documento da Anvisa enfatiza tanto o monitoramento de indicadores de adesão através dos programas de prevenção e controle de infecções. E não dá só para medir quanto sabão o hospital comprou? Não basta medir o consumo de álcool gel ou de sabonete, porque muito álcool pode estar sendo usado apenas após o contato com o paciente, que é o momento de autoproteção do profissional, né? Ah, claro. Ele quer se proteger. Sim. Enquanto a higienização antes do contato, que é o que protege o paciente, é frequentemente negligenciada. A medição real requer auditoria observacional rigorosa, onde profissionais treinados monitoram os fluxos de trabalho anonimamente. Gente observando de longe. Isso. Quando a adesão aos 5 momentos é tratada como uma métrica de sistema, tipo a taxa de mortalidade ou o tempo de espera na triagem, aí sim ela ganha peso institucional. Essa visão macroestatística nos traz para o presente imediato, para como tudo isso está sendo executado nesta exata semana no Brasil. O documento da Anvisa não fica só na teoria. Ele faz um chamado bem tático. Eles convocam gestores e profissionais de saúde a aderirem ao projeto de implantação nacional em UTIs e centros cirúrgicos. É um foco intencional. Sem dúvida. UTIs e centros cirúrgicos são os ambientes onde a margem de segurança do paciente atinge 0. Zero margem para erro. 0. Nesses setores, as defesas naturais do corpo estão completamente contornadas por tubos endotraqueais, sondas, incisões abertas. São os locais de maior concentração de IRAS e daquelas bactérias super resistentes da RAM. O esforço da Anvisa focar a implantação inicial aí
é tentar conter o incêndio diretamente na fonte de maior risco biológico. Se o protocolo não funcionar na UTI, o hospital inteiro fica vulnerável. E para garantir essa mobilização, o plano de comunicação da Anvisa usa artilharia pesada. Eles agendaram um grande webinar para o dia 7 de maio de 2026, às 15 horas, e tem uma ênfase enorme de que é gratuito e direcionado não só aos profissionais da ponta, mas a todos os gestores de saúde do Brasil. Isso é fundamental para quebrar as barreiras entre a gestão e quem está na linha de frente. Exato. E o nível de detalhe vai até o material de apoio. Eles fornecem os links para baixar comunicação visual, que foi diagramada e traduzida pela OPAS Brasil, a Organização Pan-Americana da Saúde. E olha, eles entregam até mesmo opções de cores para o cartaz principal, uma versão azul e uma versão branca. Pois é. A princípio, eu confesso que eu ri. Pensei que fosse um preciosismo estético, sei lá, entregar uma paleta de cores para combinar com o piso do hospital. Mas lendo sobre ergonomia e carga cognitiva, eu percebo que há um motivo científico até para a cor da tinta no papel, certo? Com certeza. Isso levanta uma questão importante sobre a habituação visual. No ambiente hospitalar, as paredes são cobertas de papéis, avisos, normas, escalas, alertas piscando. É muita informação. Muita! O cérebro dos profissionais rapidamente desenvolve o que a gente chama de cegueira inatencional. Um cartaz que está ali todos os dias na mesma exata cor torna-se apenas papel de parede invisível. O cérebro ignora. Faz sentido. A gente para de ver o que está sempre lá. Exato. Então, quando a OPAS e a Anvisa oferecem opções de cores e pedem a renovação constante desse material, eles estão usando princípios de design comportamental. A mudança abrupta do azul para o branco no corredor cria uma quebra de padrão visual que obriga o cérebro a ler a mensagem novamente. O cartaz atua como um interruptor externo de comportamento. Genial. Mas o ponto alto dessa estratégia inteira é definitivamente o formato do webinar aberto que você mencionou, aquele que une o diretor financeiro e o técnico de enfermagem na mesma sala virtual. É a destruição dos silos de informação dentro da estrutura hospitalar, né? Exatamente, porque pensa bem, se o técnico de enfermagem for exaustivamente treinado na técnica dos 5 momentos, mas o setor de compras buscando economizar o orçamento adquirir um sabonete de baixa qualidade que causa dermatite por contato. O técnico vai parar de lavar as mãos. O técnico vai parar de lavar as mãos porque a pele dele está rachada e sangrando. E aí o ciclo se quebra lá no escritório de compras, muito longe da cama do paciente. A mensagem central dessa campanha de 2026, de que as informações precisam retornar aos gestores, serve para alinhar essa cadeia produtiva da saúde. E fazer o gestor ver o impacto real. Isso, o gestor entende que comprar um sabonete em espuma melhor e distribuidores ergonômicos de álcool gel reduz o tempo de internação na UTI e isso gera uma economia financeira monumental que compensa 1000 vezes aquele pequeno investimento a mais no insumo. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um grande apanhado do que a gente destrinchou hoje com base neste material da Anvisa, fica muito claro que o Dia Mundial da Higiene das Mãos e todas essas diretrizes não são um aceno cordial a normas sanitárias antigas, do século XIX. De jeito nenhum. Trata-se da defesa do nosso futuro biológico. É a aplicação de logística avançada, psicologia comportamental e ciência de dados para impedir que falhas na infraestrutura criem brechas para a resistência antimicrobiana. Perfeito. Para nossa audiência, mesmo para quem não circula pelos corredores de um hospital, a lição aqui é sobre sistemas complexos. Entender esse nível de rigor revela que um frasco de álcool gel estrategicamente posicionado e o sabonete em espuma correto carregam o peso de garantir que todos os avanços modernos da medicina não sejam completamente inutilizados por ameaças microscópicas. E talvez a grande conclusão dessa análise seja o contraste profundo que a gente encontra no cerne da medicina moderna. Enquanto pesquisadores injetam bilhões no desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro, algoritmos de inteligência artificial de diagnósticos, braços robóticos cirúrgicos de extrema precisão, toda essa utopia tecnológica permanece refém da nossa biologia mais básica e do nosso comportamento sob estresse. É impressionante pensar por esse ângulo. É de uma ironia profunda pensar que o sucesso de todo esse maquinário brilhante
depende, no fim das contas, de garantirmos que um ser humano exausto encontre a vontade e a infraestrutura para realizar o ato mais antigo e analógico de todos: esfregar as mãos com água e sabão. Será que o maior e mais insuperável gargalo tecnológico do futuro da nossa medicina sempre foi e talvez sempre será o comportamento humano básico? Fica a reflexão para a nossa audiência. Que encerramento cirúrgico para a nossa jornada de hoje. A tecnologia bilionária do futuro inevitavelmente tendo que pedir permissão para a pia do corredor. A todo mundo que nos acompanhou nesta exploração analítica hoje, esperamos que a complexidade invisível por trás de algo tão simples tenha ficado evidente. Com certeza. Da próxima vez que virem uma câmara de álcool gel na parede de um corredor médico, lembre-se da gigantesca rede de logística, ciência e arquitetura comportamental que a colocou exatamente ali. Mantenham a mente curiosa e até a nossa próxima análise profunda.